26º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina. A abordagem enxuta aplicada nas organizações, indicadores de desempenho, diagnóstico e melhorias. Acadêmica Thaís de Almeida Velho, orientadora professora doutora Ana Júlia Dalforno. Departamento das Engenharias, campus de Blumenau. Área do Conhecimento, Engenharia de Produção. Subárea do Conhecimento, Gestão do Conhecimento Organizacional e Gestão da Inovação. Palavras-chave, Processo de Desenvolvimento de Produtos, Lean, Voz do Consumidor e Indicadores. A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual define como propriedade intelectual a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Diante disso, pode-se antecipar o quão importante é a gestão e o conhecimento sobre propriedade industrial para promover a inovação e o avanço tecnológico na indústria. Esses aspectos são estratégicos para a competitividade das empresas brasileiras diante do mercado global. Através dela é possível prospectar oportunidades, monitorar a concorrência e identificar, por exemplo, o nível de investimentos em desenvolvimento de produtos e processos. Mais de 70% da informação tecnológica disponível em todo o mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patentes. Então, para que usar informação tecnológica? Conforme Trout, a patente é um contrato entre um indivíduo ou uma organização e o Estado. A lógica por trás do monopólio temporário pelo Estado é a de estimular a criatividade e inovação dentro de uma economia. Conforme a figura 1, o foco desse estudo foi somente uma parte da propriedade intelectual, a propriedade industrial, não envolvendo assim direito autoral e proteção sui generis. Seria a patente de inovação e modelo de utilidade, modelos e desenhos industriais, marcas e indicação geográfica. A metodologia utilizada é a bibliometria. A pesquisa foi feita usando a palavra propriedade industrial nas bases de dados Web of Science e Emerald Insight. Os filtros aplicados foram artigo, português e Brasil. Após essa aplicação dos filtros, 19 artigos foram considerados válidos para o estudo. Os critérios de análise foram ano, idioma, periódico e SSN, plataforma, metodologia, área, lacuna de pesquisa, problemas e indicadores. A figura 2 mostra que o auge da quantidade de publicações sobre propriedade industrial ocorreu nos últimos 5 anos, na qual foram encontradas 7 publicações. Entre 2010 e 2015, a quantidade de publicações sobre propriedade industrial teve-se em 55,55%. Ao analisar os periódicos que publicam sobre o tema, tem-se a multidisciplinaridade. Nas engenharias, o tema é abordado em disciplinas de desenvolvimento de produto e gestão de projetos. Na administração também é abordado no direito e na área da saúde. A tabela 1 mostra os periódicos, os quais apresentam estudos sobre a propriedade industrial. Quanto à metodologia de pesquisa, a maior parte das publicações utiliza o método teórico, 84%, seguido pelo estudo de caso em 16%. Alguns problemas encontrados na literatura são dificuldade de gerenciar a propriedade industrial, falta de indicadores estratégicos na gestão do conhecimento, ausência de cultura para a troca de conhecimento entre universidade e empresa, dificuldade em utilizar as bases de dados para buscas, os brasileiros não têm cultura de registrar patentes, muitos registros são feitos por empresas de fora do país, e o Brasil não é um país considerado depositante de patentes de tecnologia. Outra análise feita foi quanto aos setores que mais estudam sobre o tema de propriedade industrial. A figura 3 evidencia que os setores de ciência, tecnologia, inovação e saúde são os mais representativos, com o estudo sobre a propriedade industrial. A quantidade de trabalhos classificados por setores se dá em 38,88% no setor de ciência, tecnologia e inovação, 5,55% de ciências econômicas, 22,22% de gestão e produção e 33,33% na área da saúde. Segundo Ferreira Guimarães, contador, a patente é considerada um recurso valioso e competitivo, à disposição das organizações em função de que propicia o domínio de determinado produto ou processo produtivo. Esse privilégio é capaz de gerar ou adicionar valor à riqueza das empresas e seus sócios. Todo momento em que a organização trata a gestão de inovação tecnológica de maneira deliberada e articulada, indicando parâmetros e ações a fins de programar e manter em atividade um departamento de produto e desenvolvimento, ela adquire uma proteção contra a concorrência e também a novos concorrentes, possibilitando a incorporação da chamada margem de monopólio em seus preços. E ainda, além de instrumento competitivo, a patente é colocada como fonte de informação tecnológica. Por fim, a propriedade industrial é uma boa alternativa para o avanço da ciência, tecnologia e inovação. No entanto, muito ainda precisa ser feito, pois se percebe a diversidade de estudos nas lacunas de pesquisa, ou seja, dificuldade de gerenciar a propriedade industrial, falta de indicadores estratégicos na gestão do conhecimento, ausência de cultura para a troca de conhecimento entre universidade e empresa, assim como outras dificuldades. Por fim, todas as referências.